Olá! Recentemente eu terminei a segunda temporada de Vinland Saga. Um pouco atrasado, eu sei, e algo que eu não esperava é que ela ia me marcar tanto quanto me marcou. A primeira temporada foi uma que eu assisti na época que lançou, e por mais que eu a achasse de extrema qualidade, com ótimas coisas a se comentar, eu ainda não a diferenciei tanto de outros animes que eu assistia na época. Mas agora, depois dessa segunda temporada, a primeira não só ganhou um peso muito maior, como me fez pensar o quanto Vinland tem sido uma obra bem única e especial dentro do seu gênero, pelo menos do que eu conhecia de anime até então. Isso porque o anime para mim vem desafiando algumas coisas e construindo uma mensagem ótima por toda a sua narrativa, contada até o momento. E hoje eu quero comentar e jogar umas ideias com vocês a partir desses conceitos. Então a partir daqui o vídeo terá spoilers das duas primeiras temporadas de Vinland Saga, que eu recomendo muito você assistir caso você ainda não tenha visto. Por mais, já dê um gostei aí se você quiser apoiar meu trabalho. Eu sou o Luiz e vamos pro vídeo. Como eu falei, eu sinto que Vinland Saga atualmente desafia alguns conceitos de seu gênero e de histórias em geral na ficção popular hoje em dia, como a representação de masculinidade, coragem e violência. Mas para falar um pouco de como esse anime faz isso, antes precisamos falar dessas coisas em específico. Então eu já volto para você, Thorfinn. A figura do homem e da masculinidade e o que ela deve representar foi mostrado de diferentes formas no cinema e outras formas de mídia durante o tempo. Desde os brucutus da década de 80, que viraram essas figuras de virilidade do que é ser macho, eram homens fortes, bonitos e capazes de resolver qualquer coisa com a sua força. Eles salvavam o mundo, conquistavam as mocinhas e partiam para a próxima missão. Desde lá, com o passar dos anos, nós ganhamos variações desses tropes. Ainda temos personagens que assumem o papel de figuras destrutivas e imparáveis, mas alguns dos mais comuns de atualmente são um pouco mais humanos. Algo comum são figuras paternas que assumem o dever de cuidar e proteger de alguém mais fraco, usando a sua masculinidade, a sua força para fazer isso, e também nós temos outro tipo de representação, o de personagens problemáticos. Homens que têm dificuldade para lidar com suas emoções e com os papéis e as exigências que a sociedade espera de um homem normalmente e sentem-se na beira de cometer algum ato de desespero que façam-os sentirem libertos da prisão que eles sentem internamente. Esses últimos dois exemplos têm sido comuns de serem mostrados em obras hoje em dia, que pro bem ou pro mal, tentam tirar um pouco a figura de homens perfeitos, sarados e heróicos das décadas passadas, e tentam investir um pouco mais nas emoções que homens podem sentir internamente em algum momento das suas vidas na sociedade atual. Emoções muitas vezes geradas pela própria impressão de que eles não conseguem ser o homem que a sociedade espera. Eles não são aqueles homens perfeitos que salvam o mundo e ficam com a mocinha no final, e por conta disso, eles não têm um lugar e espaço no mundo. Hoje em dia, com a taxa alta de solidão e depressão, maioritariamente entre o público masculino, as pessoas buscam se identificar mais com aqueles personagens que retratam mais e melhor nossas próprias lutas internas atualmente. Desde a carência ao afastamento social, a falta de relações, muitas vezes até uma figura paterna, que também costuma ser um problema comum, infelizmente, e a falta de ter um papel considerado relevante na sociedade. Coringa, Taxi Driver, Tyler Durden do Clube da Luta e qualquer personagem do Ryan Gosling, o público gosta e busca esses personagens agora justamente por eles representarem homens mais comuns. O que eles têm são uma vida medíocre, frustrada e recheada de solidão, dificuldade com seus conflitos internos e é triste, mas muita gente se sente abraçada por esse tipo de personagem em alguma história. Essa identificação e personagens desse tipo ganharam até mesmo uma expressão em formato de meme na internet. Os personagens literalmente eu. Se por um lado isso é bom, por fazer essa parcela do público se sentir representada e explorar melhor conflitos que afligem os homens da sociedade atual, tirando aquela imagem perfeita e ideal dos filmes de antigamente, isso também veio com um certo problema. Muitos desses personagens acabam achando alguma solução destrutiva para os seus problemas. Esses personagens recorrem à violência e à desordem como uma forma de libertação de si mesmo e das amarras da sociedade. Na maioria das vezes, essas obras não deixam de ser um interessante estudo de personagem.
uma sátira e uma crítica à própria sociedade que distrata e exclui pessoas até o ponto em que elas podem se tornar monstros por causa dela. O problema é quando o público não consegue mais diferenciar isso e tem dificuldade de separar a mensagem que a obra está tentando passar com o protagonista que ela se identifica e estava aprendendo a gostar. O que deixa ainda pior é ver personagens que nem são feitos para serem relacionáveis e sim apenas sátiras de comportamentos específicos, personagens que simplesmente são violentos e feitos até para serem odiáveis, sendo levados para essa mesma identificação por parte do público. É algo bem estranho. E aí, você vê exaltações desses personagens, abraçados por grupos tóxicos, como se eles fossem até algum exemplo a serem seguidos. Ícones do que é um homem de verdade, livre das opressões atuais, quando claramente eles não são nenhum exemplo para nada. E aí temos uma grande questão: a representação masculina nas histórias. Seja elas usadas nos tropes mais comuns das décadas passadas, como os brucutus, ou os tropes que são usados hoje em dia são sempre marcadas com um ponto em comum: a força e a violência. É claro, não existe só esse tipo de personagens, existem também exemplos bons, mas eu não estou aqui para falar de todos os tipos e exemplos de personagens masculinos que existem pela ficção, mas sim sobre aqueles que muitas vezes caem para serem usados como uma representação do que homens são em sua essência e o que eles devem ser. Dentro de nosso imaginário, na ficção e na realidade, a resolução dos problemas está sempre ligada ao conflito direto e indireto com outras pessoas. O conflito de poder e violência estão ligados ao que é ser um homem e como ele é representado na ficção. A questão aqui não é ignorar isso, não acho que devemos ignorar, mas que é interessante de se pensar sobre, e que pensar sobre outras formas e outras visões de demonstrar conflitos sejam interessantes também, para trazer outras formas de representação. Makoto Yukimura, o criador de Vinland Saga, parece compartilhar dessa visão. Em entrevistas, ele reflete sobre como vemos a violência como algo legal e maneiro de assistir e que não podemos ignorar ou evitar isso, mas que mostrar outras histórias e perspectivas com esses conceitos podem ser mudanças interessantes para como enxergamos certas coisas. Então agora vamos voltar para Vinland Saga, porque sim, esse ainda é um vídeo sobre esse anime. Vinland Saga é um anime que vem questionar alguma dessas coisas. Ambientado durante a Era Viking, uma era que, desnecessário dizer, era marcada por extrema violência, guerras e todo o pior do ser humano, e apesar do anime explorar as duas partes do conflito, é claro que os vikings são quem recebem mais atenção pela história, simplesmente porque eles exemplificam bem os temas da série. Para os vikings, a visão do que é ser homem e o que é ter coragem é clara, é ser um guerreiro, e ser um guerreiro envolve fazer tudo aquilo que era comum na época, como invadir, roubar, matar, violar e escravizar aqueles que estavam em seu caminho durante a invasão. Ou seja, a visão de masculinidade e coragem aqui estão interligados diretamente com a força e a violência. A primeira temporada acaba explorando isso por inteiro, mostra uma trama violenta sobre vingança e guerra com lutas maneiras e faz a gente até admirar tudo isso. E é justamente dessa admiração com a violência que o protagonista dessa história surge, Thorfinn, que aparece na série como uma criança que nasceu na Islândia, uma terra que foi fundada a partir de fugitivos de guerra. Thorfinn despreza seus antepassados, achando que foram covardes de fugir da invasão e não lutar por sua terra, e se fascina com as histórias de guerreiros gloriosos na qual ele sempre ouve falar. O seu pai, Thoras, foi um guerreiro de outrora e que também fugiu da guerra para viver uma vida mais tranquila com a sua família na Islândia, e tenta ensinar o garoto que a coragem é através de outros atos além de guerra. Mas antes que ele pudesse fazer Thorfinn entender isso, ele é morto de forma extremamente injusta por vikings. Através do desejo de vingança, Thorfinn abandona sua terra, sua família e os ensinamentos do seu pai e embarca numa jornada para vingar o mesmo, se aliando a quem o matou até que possa derrotá-lo em batalha. Sendo assim, nessa temporada o jovem Thorfinn se adequa à visão de homem ideal de um viking na época, mesmo sem sequer se parecer com um,
Ele é novo, é baixinho, mas mesmo assim aprende a se tornar um homem da sua época. Se torna um assassino, um saqueador, devota sua existência à vingança e usa sua força para causar o maior número de violência possível. O personagem ainda não teve tempo de refletir em seus traumas e aprende que o único jeito de lidar com isso é através da raiva, de direcionar contra outras pessoas, e fazendo isso, se adequa à visão de um guerreiro da qual tanto admirava nas histórias. Alguém teoricamente forte e corajoso, porém, talvez diferente de como ele imaginou, ele não está feliz. Nessa temporada, Thorfinn é uma casca, seu personagem é irritante, unidimensional, alguém que não consegue fazer nada além de gritar, lutar e matar. É nesse ponto em que o anime ainda está em um lugar relativamente comum, contando mais uma história brutal de vingança com homens corajosos e um protagonista irritante, mas tudo isso faz parte do processo que a história precisa ter. Tudo muda quando no fim da temporada o assassino de seu pai, aquele em que ele devota sua existência a matar, é morto por outras mãos. Thorfinn, ao se deparar com a cena, se desespera, corre, ataca, grita, o seu propósito acaba de ser destruído na sua frente. Sua razão de existência cai por terra e nada do que ele fez, nada do que ele é, importa agora. Seus atos e a sua vida dedicada à violência e à vingança, sua fama por tais atos e o homem que ele se tornou, nada disso importa agora. Ao soltar a adaga, sua vida passa diante dos seus olhos. Para onde vai Thorfinn agora? A segunda temporada marca o momento de virada dessa história e desse personagem, e é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Thorfinn aqui foi capturado, se torna um escravo e nem parece se importar com isso. Na mente dele, ele é um homem vazio e sua existência não tem mais sentido. Thorfinn anteriormente nunca pôde crescer como ser humano, ele nunca pôde refletir sobre quem ele é e o que ele quer ser. No passado, ele foi ensinado que a única forma de viver era matando pessoas, testando a sua suposta coragem em batalha, e agora ele se vê sozinho consigo mesmo, e o que isso lhe traz é sofrimento. Thorfinn não consegue dormir sem ser assombrado por pesadelos dos feitos que ele cometeu no passado, nas pessoas que ele matou e feriu, e quando acordado, se encontra deprimido na sua vida sem propósito como escravo. Mas é exatamente nessa vida, onde o personagem e a história dão uma parada, que ele consegue finalmente refletir naquilo que ele nunca refletiu antes. Ao lado agora de um amigo, alguém que ele não precisa vencer ou superar e sim cooperar lado a lado, Thorfinn questiona suas decisões do passado e a forma como ele escolheu lidar com os traumas e ser influenciado pelo mundo. Enfrenta os seus piores demônios, reconhece o mal que ele causou e sente os efeitos disso. Ser violento, ser corajoso, entre aspas, lhe trouxe apenas dor, desânimo e culpa. É assim que ele decide mudar o jeito que ele lida consigo mesmo e com seus traumas. Após um episódio emocionalmente intenso, ele literalmente sente que escapou do inferno, como uma oportunidade de renascimento. Ele decide, assim, abdicar da violência, se tornar uma pessoa melhor. Num desenvolvimento de personagem inesperado e belo, Thorfinn renasce nessa segunda temporada. É aqui que a série muda o seu foco e pega muito de nós desprevenido. Ao invés de Thorfinn se tornar aquele personagem B10 mais forte do que outros e continuar a sua jornada de violência contra o mundo, que é o que você espera de uma história de vikings, ele vira o seu olhar para dentro e confronta a quem ele era e quem ele quer ser. Ele acha força, coragem e propósito, não através da destruição e da violência, mas da vontade de se tornar alguém melhor e mais gentil. A série nos mostra que a primeira temporada inteira era apenas o primeiro passo da jornada desse personagem, e que ele não vai se tornar mais um dos personagens que eu citei anteriormente. A história, então, a partir daqui, dá uma nova perspectiva a tudo que vem ocorrendo na série como um todo, como se mudássemos a visão junto com o protagonista. A violência gloriosa da primeira temporada agora parece não ser mais tão gloriosa assim, e os momentos de violência dessa temporada parecem ainda mais brutais, injustos, pesados, geram sofrimentos indescritíveis que te fazem ver com outros olhos aqueles personagens que também causavam violência em primeiro lugar. A visão de coragem passa a ser subvertida, aqueles que lutam parecem sempre estar causando morte sem propósito algum,
Parecem homens perdidos, incapazes de pensar racionalmente e lidar com suas emoções, homens inseguros, e aqueles que não querem lutar, que até mesmo fogem de uma luta, parecem os mais corajosos e seguros de si mesmo e dos seus desejos. Os personagens adquirem uma visão sobre a guerra e sobre como ela é incentivada, de como homens são feitos apenas no campo de batalha, e reconhecem que isso é estúpido e não gera absolutamente nada de bom para ninguém. Se Thorfinn antes era visto como forte por matar qualquer um que aparecesse na sua frente, o público vê que por dentro ele só estava mais fraco, e nada daquilo lhe trouxe algo de bom. E agora, negando a violência e querendo ser uma pessoa melhor, que tenta resolver as coisas de uma outra maneira, ele parece não só mais feliz, mas alguém realmente forte e corajoso, desconstruindo assim a imagem de um guerreiro e da masculinidade nas histórias. No fim dessa temporada, o rei invade as fazendas em que Thorfinn trabalhava. Numa guerra estúpida, os homens da fazenda tentam defender a sua honra e com isso perdem suas vidas. Thorfinn, após todo o seu desenvolvimento, quer tentar algo diferente, e por conhecer o rei pessoalmente, decide buscar uma audiência com o mesmo para conversar e o convencer a sair daquela fazenda. Ele decide fazer isso sem usar a violência de forma alguma e, de vez de lutar para conseguir o que quer, ele aguenta. Você pode achar essa cena estranha, até mesmo estúpida, mas o que ela tenta entregar é simplesmente um desafio para as nossas mentes. É desafiar sua concepção do que é um homem glorioso, do que é coragem e o que faz de alguém corajoso. Sempre consideramos isso em personagens que enfrentam e derrotam inimigos maiores do que eles, que se sacrificam e morrem lutando por algo maior. E claro, não que essas formas de ver estejam totalmente erradas, nem nada do tipo, mas talvez, só talvez, a coragem, o heroísmo e a importância das ações de alguém estejam um pouco além de só esses atos. Nessa cena, o homem apanhando sem revidar é visto como corajoso, glorioso. Admiramos esse cara, que não luta com quem deveria ser o seu inimigo. Mas Thorfinn não tem inimigos, e tem algo de muito bonito e admirável na cena toda. Com todo esse contexto, é fácil de ver como Vinland Saga trata suas questões de uma maneira diferente dos exemplos que eu citei anteriormente. Não é simplesmente militar sobre a violência ser ruim, é sobre mudar perspectivas e apresentar reflexões que desafiem a sua ideia do que é masculinidade e coragem numa história de acordo com o que sempre aprendemos. Pra gente, o conflito de poder é sempre existente, natural de existir. É sobre quem bate mais forte do que o outro, é sobre quem derrota os seus inimigos. Nós vemos isso como coragem e força, e as histórias exploram isso. Criam personagens cuja resposta natural é a violência. Suas emoções são sempre reprimidas, amarguradas. Eles nunca ou quase nunca as desabafam ou as demonstram de maneira saudável. E não questionamos isso, é só assim que as coisas são. Essa parece a forma natural de ser e é nisso que muitos se influenciam. Isso porque esses personagens são sim um reflexo do público, e vice-versa. Afinal, quantas pessoas frustradas e confusas consigo mesmo não atacam umas às outras diariamente na internet, por exemplo? Mas quando os personagens de uma história demonstram uma forma destrutiva e catastrófica de lidar com a sua masculinidade, com seus problemas emocionais e mentais, eles não são um exemplo, e sim apenas uma demonstração da dificuldade de tais problemas e de como lidamos com eles de formas erradas. Logo, a nossa base de pensar deve mudar. Eu me identifico com esse personagem, ele é literalmente eu, e ele não conseguiu lidar com isso de forma positiva. Logo, eu não devo ser igual a ele. A violência não pode ser a resposta, não é o nosso instinto natural, é apenas o jeito errado de lidar com os problemas. Por que eu preciso atacar e projetar inimigos em outras pessoas? Por que eu devo agir como se eu não devesse nada ao mundo e devo me importar apenas comigo mesmo? Isso realmente me faz alguém melhor? Me faz alguém mais forte? Em Vinland Saga, um homem que usou a violência e o conflito como resposta, que lidou com seus problemas e traumas e se construiu a partir de suas influências ruins, o tornaram uma pessoa monstruosa, forte fisicamente e capaz de destruir seus inimigos, o colocou a par ou acima de muitos guerreiros, o fez até mesmo respeitado. Mas isso não lhe trouxe prazer, não lhe trouxe saúde nem felicidade, apenas culpa, tristeza e uma vida miserável. Porém depois, esse mesmo homem mostra coragem através de alguém que não esconde mais as suas lágrimas,
que não tem medo de se abrir, que ajuda um amigo a não cometer os mesmos erros que ele já cometeu, que constrói ao invés de destruir, que aguenta ao invés de lutar e até foge para evitar uma luta. Fazendo isso é quando vemos realmente sorrir, rir e viver uma vida com propósito, mostrando uma resposta diferente, não através da repressão de sentimentos ou de libertação através dela, mas de conquistar o bem-estar e uma vida mais plena com o autoaperfeiçoamento, em se tornar uma pessoa melhor e mais gentil, e mudando um pouco as perspectivas, nos mostra coragem em atos que não esperávamos ver. Não é negar a violência que existe no mundo, na ficção ou em nós mesmos, mas mudar a visão sobre isso olhando para dentro e achando as soluções de como lidar com isso através de valores, bondade e gentileza. É uma subversão de padrões do gênero, de como enxergamos conflito em uma história. É um jeito diferente de apresentar uma solução para dilemas internos. É uma maneira diferente, e eu diria saudável, de apresentar masculinidade, coragem e violência numa obra de ficção. Sendo assim, a representação de um homem como o Thorfinn e sua influência atualmente é bem positiva. Isso porque ser bom é uma coisa boa. Na nossa realidade, a gente não precisa se forçar a um molde ou jeito de agir, mesmo que esperado da sociedade. Nós podemos escolher como agir por nós mesmos a um modo que nos faça bem e possivelmente fazendo bem a outros. E não tem nada melhor, mais engrandecedor para nós mesmos do que a luta para se tornar alguém melhor, alguém mais racional, mais justo e mais gentil. Se o mundo parece apático, cruel, lutar para ser alguém bom é o maior desafio contra ele que você pode fazer. Deixar-se ser levado por influências, não se importar com as coisas, atacar ao ser levado por emoções, é a maneira fácil de fazermos as coisas, é instintivo afinal. Agora, buscar mudar isso para viver algo mais cheio de propósito, essa sim é a verdadeira luta. E assim como tudo, aquilo que você conquista com esforço, ao invés de só deixar ser do jeito que é bem mais satisfatório. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito por você ter assistido, sério, de coração. Eu faço esses vídeos aqui com muito esforço, com muito carinho, e eu aprecio muito se você fica por aqui. Você pode me ajudar compartilhando esse vídeo, afinal o YouTube não me dá muita visibilidade pelos vídeos que eu faço, então se você compartilhar vai me ajudar demais, e também deixar aí um gostei aí embaixo que também ajuda o canal a crescer e tudo mais, e se inscrever, porque ainda vem muita coisa pela frente. E é isso, muito obrigado por assistir. Valeu!